Então, galerinha, vamos para mais uma aula de filosofia, ok? Para situar vocês, né, aí de onde vocês estiverem assistindo esta videoaula, seja de casa, seja do shopping, seja do ônibus, seja do carro, enfim, onde vocês puderem e tiverem condições de assistir, nós vamos iniciar a videoaula, né, dando uma relembrada da videoaula passada, certo? E aí eu entro com a videoaula de hoje, né, onde nós vamos dialogar sobre a unidade 1, tema 2, ok? Que vai se debruçar sobre o conteúdo de indústria cultural e condutas massificadas. Mas antes disso, né, para entender a questão da indústria cultural, a gente tem que lembrar um pouquinho da videoaula passada. Nós dialogamos, nós discutimos sobre o conceito de cultura e o indivíduo, né, e sua individualização, né, sua individuação, certo? Então, a gente entendeu ali que cultura é um conjunto de valores, crenças, né, ciências, pensamentos de um determinado grupo em um determinado momento histórico, ok? E o indivíduo, ele vai passar por um processo, né, que é algo complexo e contínuo, e esse processo, ele faz parte dessa construção da cultura, porque esse processo seria as escolhas que esse indivíduo iria fazer com relação às crenças, né, aos seus conhecimentos, enfim. E aí, trazendo, né, esse conteúdo da videoaula anterior para essa aula, a gente pode perceber e inferir aqui que na aula de hoje nós vamos adentrar um pouco mais sobre como a cultura, né, ela é utilizada para massificar e para controlar o povo, controlar as massas, ok? Então, já de início, quando vocês tiverem acesso aos slides, ou a quem já está tendo acesso aos slides, né, quem está assistindo a aula e vendo os slides, ou quem vai ver depois, vocês vão encontrar, ou vocês estão vendo aqui, duas figurinhas aqui no primeiro slide, né, no slide de início, que aí vocês já podem ter um gostinho dessa discussão da nossa aula de hoje, que é sobre como a relação entre mídia, né, e o ser humano, como a gente controla, como a mídia controla, como a cultura é usada para controlar os nossos comportamentos, as nossas escolhas, enfim. E aí, nessa videoaula, vocês vão conhecer dois filósofos muito importantes, que são Theodor Adorno e o Max Horkheim, certo? Então, eu vou chamá-los de Adorno e Horkheim, porque os nomes são enormes de grande. Eu adoro essa minha frase, certo? Que gramaticamente não está correta, mas eu estou aqui usando de um neologismo para poder usá-la durante a nossa aula, ok? Então, eu vou usar a parte, né, os nomes só de Adorno e Horkheim, ok? Para ficar mais sucinto, mais rápido, ok? Vamos iniciar aqui a nossa discussão, né, o nosso diálogo com a nossa famosa Mafalda, né? Quando a gente pensa em indústria cultural, quando a gente pensa em criticar essas questões, quando a gente vai falar, qualquer professor que vai dar aula sobre indústria cultural, ele traz a Mafalda, porque é uma grande crítica, ela é sobre essas questões da mídia, né, e tudo. Mafalda é incrível, gente, pesquisem sobre ela, né, essa personagem, vejam as tirinhas dela, são umas sacadas bem interessantes que ela tem, ela é incrível, né, e o autor também é muito incrível. Então vamos lá, né, a gente encontra aqui a Mafalda, né, em pé, mexendo ali na televisão, muita raiva, muito brava,
ela está ali indo desligar a televisão e aí ela fala: use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Ela vai lá e desliga a televisão. Aí ela senta no banquinho, aí ela começa a se questionar: e o que nós somos? Aí ela levanta, ela faz uma carinha assim de questionamento, levanta, liga a televisão de novo, e aí senta no banquinho para assistir a televisão e fala: os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então, o primeiro quadrinho já pode se perceber nessa relação de dominação, né? Como a mídia nos influenciam tanto na nossa forma de se vestir, no que comprar, no que comer. E isso causa, né, uma raiva na Mafalda. Ela desliga a televisão, ela senta e começa a se questionar, né? O que nós somos? Quem nós somos? E aí ela não consegue nenhuma resposta. E por não conseguir nenhuma resposta, ela se levanta, liga a televisão e volta a assistir. E aí ela percebe que o fato de a gente não saber quem somos, a gente não se reconhecer, faz com que a gente siga, né, essas regrinhas, né, as vontades da mídia, né? E aí ela diz, né, eles usam, né, ela fala, os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então eles usam o fato da gente não saber quem somos para nos influenciar a comer, a beber, a se vestir, e enfim. E é a partir dessa charge que nós vamos iniciar o nosso indústria sobre a indústria cultural, ou seja, tudo que perpassa, tudo isso, todos esses questionamentos que a Mafalda fala sobre comprar, beber, né, e todas essas imposições que a mídia, todas as redes sociais, né, hoje em dia, atualmente as redes sociais, elas estão bem fortes, né, quando a gente fala sobre imposições do que vestir, do que comprar, do que comer, do que beber, de como se comportar. Então, os padrões estão relacionados à mídia e às redes sociais. Então, vamos lá. Né? No próximo, nesse slide que a gente vai ver agora, a gente já se depara com algo bem comum. São as novelas. E aí? Você está do outro lado da telinha, gosta de assistir novela? Eu gosto, não vou mentir. Amo as novelas. Mas será que as novelas fazem parte da nossa indústria cultural? Do que a gente compreende sobre indústria, do que os filósofos compreendiam sobre indústria cultural? Posso dizer que sim, certo? As novelas são um exemplo de produto da indústria cultural, pois são programas que apresentam esquemas simplificados da vida, ou seja, a novela ela vai simplificar a vida. Todos os problemas, né, esses que são bem grandiosos, a novela vem para simplificar tudo e mostrar que tudo é muito fácil de se resolver. E aí são programas que não são feitos por aqueles que os consomem, ou seja, eu que assisto, adoro assistir a novela das 9, das 6, das 7, eu não vou fazer a novela, eu vou apenas consumir, né? E aí, eles recebem passivamente uma mercadoria produzida por alguém que tem como objetivo principal o lucro. Ou seja, lá quando a gente senta na nossa sofazinho, né, na nossa rede, na nossa cama, seja onde for, para a gente assistir a nossa novelinha, eu vou estar recebendo passivamente a mercadoria, no caso novela, né, que tem como objetivo da pessoa que criou aquela novela, que escreveu, que está apresentando na emissora, o lucro. Somente isso. Ela tem como objetivo lucrar. E aí é algo que quase não é perceptível. Quando tá o personagem vestido de uma marca, o personagem indo comprar determinada comida, o personagem usando determinado carro, tudo isso elas são influências bem intrínsecas, né, para que o ser humano, a pessoa que esteja assistindo,
seja convencido de que aquela marca é boa, aquela comida é boa, então eu vou comprar. E tudo isso gera lucro para a empresa, para a emissora que está ali, né, transmitindo aquela novela, né? Então a gente vê que lá embaixo, na imagenzinha que eu coloco, né, quem tiver acesso, quem não tiver acesso, eu vou aqui descrever a imagem, né? É uma televisão passando assim uma cena linda, maravilhosa de um casal apaixonado, enfim. Só que a realidade é totalmente diferente, né? A realidade que a gente tem aqui da pessoa que está assistindo a novela é uma mãe, né, com condições financeiras baixas, pobre, com um filho agarrado ali na mulher, um cachorrinho pobre com a cara triste e a televisão ali com aquele, né, aquele velha palha de aço, né, grudada na antena para conseguir passar bem direitinho. Ou seja, a realidade que é mostrada nas novelas, né, nos filmes, séries, enfim, não é a realidade que a gente vive. Por isso que ele fala que são esquemas simplificados da vida. Não é a realidade nua e crua como a gente filma, é algo bem simplificado e que pode ser resolvido assim num passe de mágica, né? Todos os problemas e todas as situações que as pessoas vivem podem ser resolvidos, né? E aí vamos para o próximo slide, ok? O produtor de uma novela, ele não vai se preocupar em respeitar a liberdade dos artistas, certo? Né? Seja os artistas aí, o roteirista, o diretor, os autores. A sua única preocupação consiste em saber quantas pessoas a novela atingirá e quão grande será a audiência. Ou seja, a pessoa ali, né, o produtor da novela, a pessoa responsável, né, a emissora em si, ela não está preocupada com o roteiro, ela não está preocupada no diretor, como ele vai gerir ali, nos atores que vão estar ali. Ela está preocupada e ela quer que aquela novela atinja o máximo de pessoas e que ela dê muita audiência, porque quanto maior a audiência, maior o lucro, maior o din-din dentro do bolso. Então, nessa lógica, a novela é produzida de modo industrial, né? Lembra modos de produção, que ela vai estar produzindo vários produtos ali, sem pensar na qualidade, apenas no retorno financeiro. Ou seja, quanto mais produtos, mais possibilidade de vender e mais dinheiro eu vou ter. Do mesmo jeito a novela, né? Quando a gente pensa em novela produzida de um modo industrial, ela vai estar sendo produzida ali capítulos, sem se preocupar com o roteiro, sem se preocupar com o que está escrito, sem se preocupar com os atores. Ela está só pensando, né, em fazer aquela novela ser atingida ao máximo de pessoas e que ela produza audiência, que isso traga dinheiro. Da mesma forma, como se fabrica um carro, uma geladeira, é nesse sentido. Ela nada mais é do que um produto que seja consumido. Então, a novela deixa de ser algo artístico para se tornar um produto que precisa ser consumido, certo? É claro que as novelas são apenas um exemplo entre os produtos da mídia produzidos industrialmente, certo? Então, que a gente pode pensar que produtos produzidos pela mídia, que são, né, que tem esse exemplo de se produzir assim massificamente, né, de um modo geral, a gente pode tirar a música, é outro exemplo, né? A gente pensar de uma música na forma que, às vezes, muitos cantores, eles começam a produzir várias músicas e que não tem nenhum sentido, às vezes, eles estão ali produzindo apenas para ganhar, né, dinheiro. Não é questão artística, não é pensando na arte. Então, vamos continuar. Seguindo a análise da novela, pode-se dizer que ela é produzida em série, o que significa que há uma verdadeira fábrica de novelas que produz uma seguida da outra, ou seja, sempre tem uma novela em cima da outra, nunca tem um espaço, né, de tempo entre uma novela da outra. Não, terminou a novela, já tem outra. Tem algo industrial, massificado, seriado, mantendo as fórmulas parecidas. Praticamente é sempre o mesmo enredo, né? Praticamente tem quase a mesma história, só muda os atores, às vezes nem mudam, né? Se a gente for pensar, às vezes um mesmo ator acaba aparecendo na outra novela, certo? E
E aí tem poucas mudanças no enredo, no perfil dos personagens, e que é destinada a ser consumida como entretenimento, né, para entreter as pessoas, para que elas consumam, não para que elas pensem, se questionem. É só para entreter, né, que as pessoas fiquem ali vidadas assistindo. Isso significa que os trabalhadores que a confeccionam ou fabricam, certo? Confeccionam ou fabricam a novela, né? E aí a gente tem os roteiristas, o diretor, o cinegrafista e os atores, responsabilizam-se apenas por uma parte do produto, não compreendendo o todo da produção. Ou seja, eles estão responsáveis apenas, né? Cada um tem a sua participação e só conhecem a sua participação. O todo da produção eles não conhecem. Desse modo, a novela pode ser produzida de maneira mais rápida, né, e de um modelo reproduzível. Ou seja, quando se fala em pessoas produzindo, né, só a sua parte, né, e não conhecendo o todo, isso facilita com que essas novelas sejam produzidas mais rápido, né, que elas consigam sair mais rápido e sejam transmitidas mais rápido, né? E aí, no próximo slide, vocês vão conhecer os famosos dessa aula, as duas personalidades, os dois famosos filósofos, né, que se preocuparam, né, com essa questão da indústria cultural, né? Eles perceberam essa ideia, né, de pegar a arte e transformar, né, na indústria, né, pegar as produções artísticas e colocarem um método de produção, né, do modo de produção nas produções artísticas, né, essa indústria cultural, né, que eles vão chamar de indústria cultural. E aí, eles, a partir desse momento que eles entenderam e começaram a pensar, começaram a escrever, eles criaram, né, eles produziram um livro chamado A Dialética do Esclarecimento, Fragmentos Filosóficos, de 1947. E aí, nesse livro, é onde vocês vão encontrar, se vocês se interessarem em ler ou pesquisar sobre o livro, vocês vão encontrar os conceitos, né, de indústria cultural, de massificação, que é algo que a gente vai ver posteriormente aqui, né, no decorrer da aula, certo? Bem detalhado, bem bonitinho. E aí, na primeira imagem, nós temos o Adorno, lindo, maravilhoso, né, de óculos, né? Ele nasceu em 1903 e morreu em 1969. E nós temos o Horkheim na segunda foto, que os dois sempre andavam em dupla, né? Eles eram uma dupla filosófica. Em praticamente todos os livros, né, que tem o Adorno, o Horkheim também estava ali escrevendo. Em todo livro que tem o Horkheim, o Adorno também estava ali escrevendo. Então, os dois eram uma dupla filosófica. Os dois produziam juntos, pensavam juntos praticamente. Os dois andavam de mãos dadas, enfim, eram grandes pensadores, né? Eles juntaram ali as suas cabecinhas e pensaram os dois juntos e produziram obras maravilhosas, né? Então vamos continuar. O Horkheim, ele nasceu em 1894 e morreu em 1973. Então vamos ver o que é que se falavam, né? O que é que eles falavam? O que é que tinha nesse livro, A Dialética do Esclarecimento, que tornou esse livro tão importante? Então vamos lá. Os dois autores, eles se debruçaram sobre o processo de transformação da cultura em mercadoria, aquilo que eu já havia comentado antes. Ou seja, a arte deixou de ser arte e se tornou mercadoria, algo que estaria sendo produzido apenas para vender e ser consumido e perdia totalmente o sentido, né? Que aí eles vão, essa mudança, essa transformação de cultura em mercadoria, eles vão chamar de indústria cultural. E essa indústria é um mecanismo do sistema político e econômico capitalista para o controle social, ou seja, de determinar os padrões de gostos das pessoas e até mesmo seus desejos e anseios. Ou seja, como eu já havia comentado antes no negócio das novelas, lembra do carro que o personagem usa, da roupa que o personagem usa. Mas aí vamos trazer aqui para algo pouco mais atual, né? Não que as novelas não sejam atuais, mas as redes sociais. Então,
As redes sociais, elas estão dentro da indústria cultural. Então, quando a gente abre ali os nossos apps, né? A gente abre e vê ali aquela pessoa muito famosa que estava na novela, né? Que estava fazendo um personagem ali na novela que todo mundo gostava. Pronto. Ela está usando aquela blusa de uma determinada marca. Aí eu, acho que vou comprar. Ou então a gente vê outro personagem comendo em um determinado local, comendo de uma determinada comida. Acho que vou comprar. Tudo isso, né, quando a gente começa a ser influenciado, né, tanto pelas redes sociais como pela mídia, as novelas, elas de uma forma bem ali persuasiva, bem pequenininha ali, elas começam a colocar questões nas nossas cabeças, começam a influenciar no modo como a gente vive e até mesmo no modo como a gente se veste, no modo como a gente come, porque eles começam a criar padrões de gosto, né? Aquele padrão de corpo. Nossa, só aparecem mulheres com aquele corpo na novela, então eu acho que eu tenho que ficar igual essa mulher. Esse cabelo aqui realmente só aparece nessa novela. Então eu tenho que ajeitar meu cabelo para ficar desse jeito. Então é isso que o que ele está falando aqui no segundo tópico, né? O modo como o mecanismo, o modo como essa indústria cultural, ela é usada para controle social, né? Para criar padrões de gosto, certo? Vamos lá. Quando a cultura se transforma em indústria, é produzida em série, certo? Essa cultura vai ser produzida em série como qualquer outra coisa. Uma garrafa, uma caneta, uma blusa, uma calça. Então a cultura começa a ser produzida sem nenhum sentido. Ela se torna um mero produto a ser trocado por dinheiro com vistas a lucro. Então ela não vai precisar ter sentido, ela só vai precisar que gere lucro. Ela só vai precisar que a pessoa que esteja produzindo faça com que o patrão ganhe dinheiro. Só isso. Aquela cultura lá, ou aquele quadro, aquela música, aquela novela, aquele filme, faça você pensar. Não, na indústria cultural, não, meu querido, eu quero é que dê dinheiro, não quero que a pessoa faça pensar, não, eu quero que ela sente, goste e que ela venha de novo, compre de novo, assista de novo. Só isso, quero dinheiro. É isso que o patrão vai dizer, é isso que o cara que vai produzir, né, o dono da indústria cultural vai pensar, eu quero que produzam para me dar dinheiro, somente isso. O consumo e o lucro, mandatários da produção exigem que o produto tenha o maior alcance possível, mais pessoas consumam essa novela, essa música, esse livro, enfim, exatamente para que os ganhos sejam maximizados. É por isso que na indústria cultural as mercadorias são todas produzidas seguindo as mesmas orientações. Produtos são padronizados, que atendem às necessidades imediatas e correspondam aos gostos médio do consumidor. Ou seja, mais uma vez, os produtos eles não têm diferença. Eles são todos iguais. Muda uma corzinha ali e outra, mas são todos iguais, apenas produzidos para que atinja o máximo de pessoas e que o máximo de pessoas possam comprar. Apenas isso. Às vezes, de um produto para o outro nem muda quase nada. Muda um ponto. Tem um ponto numa garrafa e na outra garrafa não tem um ponto. Só isso. Vai mudar. Vamos continuar. Os receptores das mensagens dos meios de comunicação de massa seriam vítimas dessa indústria, pois além de terem o gosto padronizado, seriam induzidos a consumir produtos de baixa qualidade. Ou seja, quando o produto, né, quando essa cultura, essa arte passa a ser produzido em massa, né, passa a ser produzido de um modo de industrial, ele perde a qualidade, ele vai ser produzido de qualquer jeito. Então, quando você está assistindo um filme, uma novela ou escutando uma música, às vezes, muitas das vezes, certo?
essa música, essa novela, esse filme, ele vai ser de baixa qualidade, porque ele foi produzido ali apenas para gerar lucro. Ele não foi produzido para que você pense, ou que você goste, ou que tenha uma letra interessante, né? Apenas para entretenimento. Foi produzido por produzir, né? E aí vamos continuar. A indústria cultural determina o comportamento da cultura de massa, impondo às pessoas formas de consumo sem que elas percebam. Como já havia comentado, é algo bem sutil. Às vezes você nem percebe que você está indo comprar aquela blusa que aquela atriz usou. Às vezes depois que você fala, eu comprei. Tá vendo? É colocado assim na sua cabecinha e você nem percebe. E a gente vai ver os aspectos da indústria cultural. Primeiro aspecto: as necessidades do consumidor são continuamente incentivadas, especialmente pelos meios de comunicação de massa. Esse consumidor é levado a pensar que sempre precisa de algo, ou seja, nunca vai acabar, você sempre vai precisar de algo quando você começa a entrar na indústria cultural. Por isso, os produtos feitos por essa indústria são perecíveis, embora isso não signifique necessariamente que eles se quebrem ou se estraguem, mas se impõe a percepção de que eles estão ultrapassados, o que se denomina obsolescência percebida. Ou seja, eu comprei um celular top, de uma marca top, mas no próximo ano eles vão lançar outro celular. Então, às vezes não muda nada de um celular para o outro, nem a quantidade de memória, mas só o fato dele ser um lançamento de outro ano, aí a indústria ela vai colocar na sua cabeça de que você precisa mudar, porque senão você está fora dos padrões, você vai ser o diferente. E ser o diferente numa indústria cultural massificada não é legal. O resultado é que, novamente, os produtos precisam ser comprados. O produto que substitui o anterior pode até possuir uma novidade aparente, mas em essência é o mesmo. Um exemplo na atualidade são os aparelhos celulares, que atraem as atenções em função de um novo aplicativo, um novo visual, uma nova função, mas não muda nada. Não muda praticamente nada de um celular para o outro. Em geral, a indústria cultural trabalha com o gosto médio das pessoas, com um ponto de semelhança, ou seja, com o que agradaria a todos, porque não corresponde a ninguém particularmente. Por quê? Porque eles querem vender. Então, para que eu venda e tenha lucro, eu tenho que agradar a maioria. Se eu agradar só a particularidade de uma pessoa, então eu vou vender menos. Então, quanto mais eu agrado, mais eu vendo. E aí, vamos continuar. Os programas são feitos para o espectador médio, as revistas para o leitor médio, as músicas para o ouvinte médio. O gosto médio consiste em suprir as características particulares de determinada obra ou do artista que a cria, oferecendo ao final um produto de amplo alcance e de fácil digestão. Ou seja, lembra do que eu falei no início da aula? De produtos que não façam refletir, que não façam pensar, que não façam colocar aquilo na cabeça para funcionar assim. Não, é fácil digestão, vou ali sentar, assistir, pronto, né? Não vai ter nenhuma cena assim que eu fique, meu Deus, essa é a realidade. Eu vivo isso, as pessoas vivem isso. Não, vão ter cenas apenas pessoas ali vivendo, felizes, né? Como se a realidade, a vida fosse aquilo, e não. Que todos possam consumir sem se forçar para compreender. Essa é a ideia do Hockenheim e do Adorno. Assim, a produção na indústria cultural passa por um processo de estudo, criação, incentivo de tendências e de práticas comportamentais, as chamadas modas. Então, sabe a moda né? Teve uma época que existia uma moda da calça colorida, né? Todo mundo queria usar uma calça colorida. As modas, elas sempre vão mudando.
mas as modas foram criadas para padronizar e para aumentar o consumo de determinado produto e esse produto ser mais consumido e aumentar o lucro. A moda de assistir aquela série. Vai todo mundo assistir aquela série, vai todo mundo contratar aquele stream, né, ou aquelas plataformas de assistir séries. Isso, quanto atingir maior gente, maior o lucro. Moda. Então vamos continuar. E aí, agora a gente vai falar sobre esclarecimento como mistificação das massas, ok? Continuamos com os filósofos mãos dadas, os filósofos gêmeos que sempre estavam escrevendo juntos, certo? Adorno e Horkheim. Os filósofos procuraram desvendar o funcionamento da indústria cultural, apontando algumas de suas falhas e consequências negativas. Então, eles escreveram sobre a indústria cultural para criticar mesmo, para mostrar que não era algo interessante, que não era algo legal, certo? A padronização e a alienação dos indivíduos, a limitação da imaginação e da espontaneidade, a inibição da atividade intelectual e a perda da individualidade são as falhas e consequências negativas da indústria cultural. Então, tudo isso que a gente já vem discutindo são pontos extremamente negativos. Quando a gente padroniza o ser humano, a gente está limitando a imaginação, a gente está tirando a individualidade dele. Quando a gente coloca ali questões que não façam se questionar sobre sua realidade, sobre as coisas que estão vivendo, eu estou inibindo a atividade intelectual da pessoa. Então, tudo isso, os filósofos questionaram. E aí, nós temos aqui embaixo, uma charge muito interessante do Cabral, que é o ser humano, e ele está vestido de cavalo, aquela alcinha do cavalo ali para comandar, a comanda do cavalo, e a televisão está em cima do homem, guiando o homem. Ou seja, a televisão ele está ditando as regras, os padrões de como eles devem se comportar, como eles devem viver, como esse homem deve se vestir, comer e se alimentar. Então vamos para os próximos slides. A padronização da indústria abarca os indivíduos que se integram a esse contexto na forma de consumidores, sendo eles também padronizados. Na medida em que não há mais particularidades, ou seja, quanto mais eu padronizo, mais eu estou tirando a particularidade do ser humano, a individualidade. Todos têm os mesmos desejos, todos têm as mesmas vontades, os mesmos quereres, os mesmos anseios, os mesmos sonhos, certo? Porque são os sonhos e os quereres que são mostrados ali na mídia. Então, se aquele homem, aquele personagem ganhou na loteria, então quer ganhar na loteria. Se aquele personagem ganhou a vida abrindo um restaurante, então eu nem sei cozinhar, não entendo nada de administração, nada, mas eu vou abrir um restaurante porque esse é o meu querer, e às vezes nem é o seu querer. Às vezes nem é o que eu quero para a vida, mas aquele personagem, algo que a novela fez, ou a música, ou o livro, enfim, a revista, te mostrou uma realidade tão bonita, que aquele personagem nem teve nenhum problema. Do dia para a noite, abriu um restaurante, já estava rico. Nem mostrou as dificuldades que se passa para abrir uma empresa, sustentar a empresa, até ela conseguir dar lucro. Aí são vários caminhos e várias condições totalmente diferentes. Mas a televisão, a mídia, ela não vai te mostrar, ela vai te mostrar a realidade totalmente diferente. Ela vai te mostrar o homem abrindo, o personagem abrindo o restaurante, esse personagem ganhando muito dinheiro e muito feliz. E aí você vai querer
É esse o seu querer, porque você vai ver a realidade totalmente. Porque no final das contas, o que é que você quer? Você quer ser feliz. Então, se aquele personagem alcançou a felicidade desse jeito, então é desse jeito que eu vou fazer para alcançar a felicidade. Então, eles começam a padronizar até a felicidade. Seus gostos, seus desejos, o que eu quero para a vida, como eu quero. Na perspectiva da indústria cultural, desejos, quereres, anseios e sonhos, tudo pode ser comprado. Não há nada que não possa ser comprado. Então, às vezes, o seu desejo, a sua felicidade, o seu sonho é resumido a um carro do ano, a roupa do ano, o celular do ano, tudo do ano, até às vezes do mês, né? Porque no outro mês lança um outro celular, o outro mês lança um outro carro, o outro mês lança outra blusa. As produções são tão rápidas que você acaba perdendo a sua identidade, a sua própria vontade, o seu próprio desejo, o seu próprio sonho. É isso que a indústria cultural faz. Ela te padroniza. E de um ser humano individual, que a gente pensou nas outras aulas, na aula passada, na videoaula passada, você passa a ser um ser humano padronizado. Apenas um número, apenas uma conta bancária, apenas um cartão de crédito, apenas uma cédula de dinheiro. Pensem bem. E aí, cabe à filosofia e à atitude filosófica, e aqui quando a gente fala de atitude filosófica, a gente está falando do questionar, do criticar, do se perguntar, investigar não somente em que medida a indústria cultural pode ser responsável por padronizar as pessoas em termos médios. Não é só a filosofia, não tem que ter só esse papel de investigar, não. Mas também analisar a possibilidade de que essa mesma indústria possa ser um elemento a democratizar a cultura. Então, como é que eu faço? Como é que eu faço essa transformação de indústria cultural para um mecanismo onde eu possa democratizar a cultura, onde todo mundo possa ter acesso à cultura? Seja assistir uma ópera, seja assistir um filme preto e branco, né? Produções que para o Adorno e para o Hockenheim vai estimular o seu intelecto, que vai estimular o seu pensamento crítico e que vão te mostrar uma realidade que de fato que seja acessível o rap nas mídias, né, nas mídias populares, nas emissoras populares. Por que a gente mal vê uma letra de rap assim, os raps bem fortes? Aí se questiona. Ou seja, a possibilidade de que todos tenham acesso às mesmas coisas. Ou seja, o que o Hockenheim propõe é que a filosofia, também as outras ciências que se preocupam em questionar sobre a indústria cultural, pensem em uma possibilidade onde a indústria cultural seja usada para democratizar a cultura, né? Para que a mídia seja usada para democratizar a cultura e todo mundo tenha acesso a tudo. Seja a cultura, seja a ópera, seja o teatro, seja o cinema, seja a livraria, e não acesso apenas àquela mídia que eles chamam aqui de médio, certo? Aquela mídia que vai fazer você se padronizar, que vai fazer você perder, né? Que vai fazer você ser controlado. É isso que o Adorno e o Hockenheim propõem, né? A perspectiva da filosofia é, acima de tudo, problematizar e questionar suas próprias perspectivas, certo? Então, vamos questionar sobre isso, ok? E aí,
nós vamos aqui para mais uma charge. Essa charge é do Calvin, é um personagem também muito famoso. Além da Mafalda, nós temos o Calvin. E aqui é muito engraçado, ok? Nós temos o Calvin aqui diante da televisão e ele começa: ó, divindade do entretenimento passivo, né? Calvin é sempre muito crítico. Ele está aqui, né, adorando a televisão, chamando ela de divindade, né, do entretenimento passivo, ou seja, ele vai só receber o que tiver vindo da televisão. Aí ele começa: derrama sobre mim tuas imagens conflitantes em velocidade, tal que o torne o raciocínio impossível. Ou seja, ele está falando que às vezes o que passa, né, as informações são tão rápidas, as imagens são tão rápidas e desconexas, sem nenhum sentido, que faz com que o raciocínio dele torne impossível. Ou seja, ele está ali apenas recebendo. Ou seja, tem uma charge, depois, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, são pessoas assim, ó, sentadas na mesa, nem piscam e só recebendo. É como se fosse, como se eu estivesse ligando ali um pendrive no computador, e aí eu estou só passando os dados para o pendrive, e o pendrive não está nem perguntando o que é que ele está recebendo, ele está só recebendo. É isso que o Calvin está fazendo, né? Ele está sendo um pouco irônico aqui, né? Ele está falando ali com a televisão e, né, sobre essa questão da passividade e da falta de raciocínio, né, que se tem da mídia, né? E aí ele liga a televisão começa a passar, ele apenas senta e fica olhando para a televisão, apenas recebendo. Que é o que acontece. Às vezes você não tem nada para assistir, mas você liga a televisão e fica, ó, só mudando de canal. Só recebendo ali um monte de imagem sem desconexo. E agora a gente vai falar quem é a massa, né? Quem é essa massa que a Carol falou durante a aula toda, essa massificação que a Carol falou durante a aula toda. Em muitas ocasiões, utiliza-se o termo massa como sinônimo de multidão, mas para a filosofia, para o estudo de indústria cultural é totalmente diferente, certo, gente? Mais diferentemente das multidões, a denominação de massa refere-se a uma grande quantidade de indivíduos aglomerados ou não que compartilham sistemas de crenças ou hábitos que são praticados coletivamente. Perceba-se que as pessoas podem estar cada uma em sua casa assistindo um programa de televisão, ou seja, não aglomerando fisicamente, mas ainda assim estão todas reunidas na mesma atividade de serem espectadores. Ou seja, massa seria um aglomerado ou não de pessoas compartilhando um sistema de crença ou hábitos. São praticados coletivamente. Só isso. Ou seja, são pessoas que seguem uma determinada crença, um determinado valor, seja juntas ou separadas. Mas mesmo separadas, elas vão continuar seguindo aquela mesma crença. Um exemplo que a apostila dá para vocês é o programa BBB, o Big Brother. O Big Brother, ele é um programa feito para as massas. Vocês sabem que quando chega ali no dia do paredão, vai todo mundo sentar sua cadeira e vai ver ali para saber quem é que vai sair. Ou seja, tá todo mundo, cada um em sua casa, mas tá todo mundo assistindo o mesmo programa com o mesmo objetivo. Ou seja, massa. Ok? A cultura de massa tem por principal atrativo a fácil identificação, o que quer dizer que ideias, histórias e anseios são apresentados e oferecidos ao sujeito e ele se sente identificado. É isso mesmo que eu penso. Foi isso mesmo que eu trilhei. É isso mesmo que eu quero. O sujeito sente-se pertencente ao grupo na medida em que reconhece que os outros possuem os mesmos interesses. Quando imersa nesse universo, a pessoa não terá dificuldade em encontrar semelhantes e por isso se sentirá reconhecida pelos outros e poderá também reconhecê-los. A essas ações, pensamentos e desejos e formas de vida denomina-se condutas massificadas.
E aí, para finalizar, eu trouxe um poema do Carlos Drummond de Andrade, que também está na apostila de vocês, que chama Eu Etiqueta. E eu vou ler uma parte do poema, certo? Um trecho do poema, que fala exatamente sobre essa questão da perda de identidade, ok? Do ser humano. Em minha calça está grudada um nome, que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho, a marca da calça. Meu blusão traz lembrete de bebida, que jamais pus na boca nessa vida. Ou seja, às vezes eu compro uma blusa de uma determinada marca, nesse caso, de uma determinada bebida, que às vezes tem, né? Essas blusas que tem a marca, que às vezes a gente nem bebe e nem gosta. A gente compra só porque várias pessoas estão usando, né? Muita gente lembro que teve uma época que muitas pessoas chamavam pose, né? Que eram as pessoas que ou compravam a blusa de uma determinada banda ou usavam a blusa de um determinado desenho animado, mas nunca assistiram um desenho animado, nunca escutaram aquela banda, mas só usavam porque todo mundo estava usando. E é isso que ele fala nesse trecho. Em minha camiseta a marca de cigarro, que não fumo, até hoje não fumei. No mesmo sentido. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados aos pés, do mesmo jeito. Ou seja, quando vocês forem ler a apostila de vocês, o material de vocês vão ver exatamente que é esse o sentido do Drummond no poema. É mostrar que às vezes você consome algo ou você compra algo que na verdade você nem vê sentido. Que quando você se para pensar, às vezes você nem está consumindo o que de fato você gosta. Né? É isso que ele traz, né? E aí esse poema ele vai resumir de fato todas as discussões que a gente teve aqui durante a aula, ok? Não é um tema muito complicado, vocês viram, é um tema bem fácil, porque é algo do nosso cotidiano, é algo que a gente vive, certo? Então, mais uma vez, para salientar todos e reforçar, né? Leiam a apostila, leiam o material, pesquisem, vejam vídeos, ok? Leiam os slides bem direitinho, que eu separei trechos da apostila, né, que são importantes e tudo bem direitinho. Assistam a videoaula quantas vezes vocês quiserem, se preparem e vai dar tudo certo no final. Até a próxima, galera!